Olá, seja muito bem-vindo, você que é de Leão ou você que tem ascendente em Leão. Vamos aqui para o vídeo mais esperado, que são as previsões para o ano de 2026. E os últimos serão os primeiros, os últimos serão exaltados. Eu imagino a paciência de vocês para esperar esse vídeo, mas vocês estão recebendo com antecedência, tenha calma, tenha paciência, porque o ano novo astrológico, ele inicia quando o Sol ingressa o signo de Áries, que vai ocorrer dia 20 de março, por volta das 11 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Para você que está fora do país, esse horário vai oscilar, mas a previsão é a mesma para qualquer pessoa de Leão ou ascendente em Leão que mora em qualquer lugar do planeta Terra, tá bom? E você já assistiu o vídeo que está circulando aí, que é o vídeo sobre Marte? Marte é o planeta regente do ano de 2026. Eu aconselho que você assista aquele vídeo, porque você vai juntar com o que eu vou te trazer aqui hoje, que é um papo mais íntimo, que é um papo mais direcionado para você, tá? Então, assista, porque vai te ajudar a você desenvolver o teu ano, tá bom? E se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, sou astróloga e tô aqui sempre trazendo a previsão da lua nova, da lua cheia, para que você aplique essa previsão de uma maneira inteligente no seu dia a dia, tá bom? E se você gosta, então já te convido a que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho, compartilhe, tá bom? Para aquela pessoa que você vai falar, poxa, essa pessoa tem que assistir essa previsão para ela poder ter aí um caminho, entender o caminho do ano de 2026. Tá bom? Então vamos lá, Leão. Vocês vão me ver olhando aqui de ladinho, aqui tá o gráfico aqui, gráfico do ano novo astrológico. E eu vou começar já falando para você, eu coloquei em 3 tópicos aqui, e o primeiro tópico é ponto forte de desenvolvimento, ou seja, onde é que o planeta Marte vai atuar esse ano, qual o setor que ele vai mexer no ano de 2026. Este setor, Leão, ele representa algumas situações, então eu quero que você tenha uma escuta muito flexível para que você consiga aplicar essa previsão para você, tá bom? Esse setor, ele é um setor que vem falando de finalizações. É um setor que te exige, de alguma forma, a desenvolver o desapego, a desenvolver o soltar. E o soltar, ele é o maior poder que existe no planeta Terra quando você quer resolver alguma coisa. Sabe aquela situação que você enxerga como indissolúvel? Aquela situação que você fala, não sei como que eu vou resolver isso. Aquilo que já não está mais nas suas mãos. Então, chegou a hora de soltar. Chegou a hora de desapegar. De você realmente deixar que o universo, que o todo, que Deus resolva para você. Então, esse setor, ele nos convida ao exercício do soltar, do desapegar. Primeira previsão. Segunda visão deste mesmo setor. Este setor, ele vai falar de heranças, partilhas, divisão de bens. Vai falar sobre tudo, pensão, aposentadoria, tá? Cartão de crédito, acertos de contas, pagamento de dívidas. Então, é um ano que eu acredito que você já tem aí uns 2 anos, 3 anos aí,
em que você passou por algum sufoco emocional envolvendo esse tema. Todos esses temas que eu acabei de citar. Dívidas, acertos de contas, dinheiro que você tem para receber que você não recebe, dívidas, parcelamento, pagamento de contas que você tem que encerrar, heranças, partilhas. Então, tudo isso que eu disse, de 3 anos para cá, isso pode ter te trazido muita dor de cabeça, porque foi um ano em que muitas coisas ficaram estagnadas, ficaram paradas. E que você vai começar esse ano, principalmente no primeiro semestre, com a oportunidade de resolver esse tema. Se de repente um tema em que você pode aí fazer um acordo para pagar dívidas ou um acordo para receber algum dinheiro que é seu e que está ali parado, tá? E tem uma questão de herança que eu tenho que resolver, de partilha. Então, esse primeiro semestre, pessoal, ele é um primeiro semestre que te convida realmente a resolver isso. O planeta Marte, ele vai impulsionar esse tema. Nossa, eu tô com um enrosco ali que eu preciso me aposentar, essa aposentadoria não sai, eu tive que mandar recalcular algumas coisas, foi pro jurídico. Então, esse ano isso tende a se destravar. Nossa, eu tenho dinheiro para receber, ou eu tenho que pagar um cartão de crédito, fazer um refinanciamento, ir no banco, resolver tal coisas, que já são situações que já deu o que tinha que dar, sabe? É um ano que você vai, esse primeiro semestre, obter bons resultados com a intenção de finalizar. Sabe aquele checkmate? Aquela martelada do juiz? É isso, é como se aqui esse tema ele vai ter que ser resolvido, tá? E o planeta Marte, ele faz um aspecto auspicioso com o planeta Júpiter, que está na tua área espiritual, a área do autoconhecimento, a área que pede de você sabedoria, meditação sobre um tema para que você aplique com sabedoria. Então, Leão, eu convido você para que você trabalhe o teu lado espiritual. Porque Júpiter, ele está ajudando você em 2 grandes situações. A primeira é o autoconhecimento, tá? É você ter aquele exercício de extrair um aprendizado, entender o teu momento, interiorizar, porque Júpiter, ele está jogando luz à sombra, jogando luz à escuridão. Então você está conseguindo entender mazelas emocionais, entender o porquê que você passou por algumas situações, e tudo isso vem por conta de terapias, autoconhecimento, procedimentos espirituais, né? Então o autoconhecimento, ele está aí de uma forma maravilhosa para você. O segundo tema que eu ia dizer é a questão da resiliência, do silêncio, tá? Porque aqui é como se você tivesse apoio espiritual, que eu acabei já juntando com o outro, né? Porque eu queria dizer o autoconhecimento, o entendimento de coisas que você não conhece. Aqui seria assim, a tomada de uma consciência de algo que você desconhecia. E o segundo é o trabalho espiritual. Então, eu convido você, eu te aconselho que você faça uma novena, que você entre em oração, que você entra em estado de graça, em estado de agradecimento das dificuldades que você atravessou. Mas, Paloma, como que eu vou agradecer um desafio? Essa vai ser de fato o salto quântico, a cereja do bolo, para que você possa se desvencilhar deste problema, deste desafio com vitórias,
tá? Com chave de ouro, como se diz. Então, a oração, a conexão com a espiritualidade vai ser para você um exercício da tua fé, um exercício de você desenvolver a esperança, a consciência de que está tudo certo e que as coisas estão se ajeitando infalivelmente. Mas para isso, você precisa se conectar com a tua espiritualidade, se conectar com o teu mentor espiritual, se conectar com as suas forças, se conectar com o todo, com o universo que tudo move, que é sábio e entende que cada coisa acontece por um motivo, tudo tem o seu propósito. Então, Leão, o que nós podemos esperar desse primeiro semestre de 2026, desculpa, é você realmente, tá? Fazer uma pausa inteligente e que esta pausa você seja capaz de meditar sobre a tua vida, meditar sobre o que precisa ser retirado do teu caminho, e que aquilo que não está nas suas mãos para ser retirado e que você pode se sentir meio preso a uma realidade, preso a uma situação, ou seja, não está nas suas mãos resolver isso, então você vai colocar para Deus cuidar. Você vai colocar para que o todo, para que as forças do universo movam essa situação da melhor maneira possível. Porque essa experiência que você vem passando e que você vai enxergar isso muito no primeiro semestre de 2026, é que você está obtendo um grau de consciência maior. Aqui seria assim: eu entendi o porquê que eu estou passando por certas situações. Eu entendi o porquê que eu me deixei levar por pessoas, por situações, por negócios que você se envolveu ali e que talvez agora precisa de um desapego, precisa dessa desconstrução, tá? Então, o planeta Marte, ele está ajudando, inclusive, você a ter uma aprovação de linha de crédito no banco, aprovação de um financiamento, o recebimento de um consórcio, né? Vamos refinanciar algo, eu tenho que ir no banco, tenho que recalcular ali os juros, um pagamento. Eu estou conseguindo terminar de pagar o meu cartão de crédito. Eu estou conseguindo ali me aposentar. Que bom, estou conseguindo ali encerrar uma conta, uma dívida que era muito difícil, que eu achei que eu não ia conseguir pagar essa conta, pagar essa dívida. Então, se você precisa de um empréstimo, de um financiamento, você tem uma certa ajuda do universo para conseguir isso. Se você tem um dinheiro aplicado, é um ano que você vai ter, talvez, uma consciência mais assertiva de como você pode aplicar esse dinheiro, fazer algum investimento, porque este setor, ele é o setor dos investimentos. Então, o céu, ele te favorece investir. Só que para dar certo, entenda isso, Leão, para dar certo, você vai ter que ter uma atitude desapegada. O céu, ele te convida a zerar tudo. Zerar tudo. Começar do zero. Parece às vezes isso que é difícil, que é pesado, mas eu garanto para você que não é. Se você tiver uma mentalidade, um paradigma, uma crença que entenda e que acolha essa situação, tá bom? Então, recomeçar a vida, investir teu dinheiro em algo que realmente seja saudável,
receber um dinheiro e você de repente conseguir pagar algumas contas, se organizar financeiramente, tá bom? Então você tem ajuda do universo para isso. Mas agora eu quero trabalhar com você os desafios do ano de 2026. Porque os desafios eles existem, né? Isso tudo que eu te falei é porque ele ocorre em setores difíceis, tá? Marte, ele tá ajudando você, junto com Júpiter, a sair de uma situação ileso, a sair de uma situação muito complicada na tua vida, a se retirar de uma energia ou de uma situação em que você só perdia dinheiro, em que aquilo não ia te levar a nada. Então, é uma ajuda. É uma ajuda. Aí vai de você ter sabedoria para fazer o que tem que fazer. Então, agora vamos para os desafios aqui. Bom, o planeta Marte, ele está te ajudando, mas ele também faz um ângulo desafiador com o signo de Gêmeos, tá? E essa posição planetária aqui, ela vem falando que você pode ter ali que se organizar melhor quando se pensa num trabalho em grupo, no desenvolvimento com um grupo de pessoas. Aqui pode ser um grupo ou pode ser a elaboração de uma ideia, de um ideal, tá? Então aqui eu vejo que você pode estar inserido num projeto, inclusive muito positivo, tá? Esse projeto, ele vai dar certo, é um projeto que talvez te traga a possibilidade de estudar mais, viajar, ter contato com novas pessoas, o conhecimento, a aplicação do teu conhecimento num projeto. Então, digo assim, tá muito bom. Só que o desafio, talvez, é você fazer uma avaliação muito profunda de como que você deve atuar com esse grupo, ou como que eu devo desenvolver esta ideia. E você vai ter que, de alguma forma, evitar a impulsividade, que aqui pede estratégia financeira, para que você desenvolva um projeto, para que você tire um projeto do papel. Se você tem uma liderança, essa liderança, ela de alguma forma, ela vai te exigir um pouco mais, tá? Porque aqui, primeiro que eu vejo que você tem conhecimento, ótimo. Isso aqui, ó, você já tá lá na frente. Você tem muito conhecimento, você tem ferramentas para aplicar o teu conhecimento para o desenvolvimento de um projeto. Pronto, isso aqui é maravilhoso. Só que a maneira como você vai desenvolver, ou como é que você vai investir nesse projeto, qual é a quantia que eu invisto, né? Como que eu posso, com quem que eu devo desenvolver, tudo isso faz parte da sua gestão pessoal, da tua liderança. E aí eu estava falando, caso você tenha uma liderança em alguma área em que tenha um grupo de pessoas, aqui eu vejo que você tem muito conhecimento, as pessoas veem que você tem muito conhecimento, só que você tem ali algumas problemáticas no grupo. E que essas problemáticas, elas precisam ser sanadas, né? E ser sanado talvez é você ter que tomar algumas medidas, retirar pessoas, mudar a ideia, inserir um novo contexto ali, tá bom? Vamos agora para... só tem uma coisa que eu quero falar também. Isso aqui não é para todo mundo, mas aqui você pode vir a ter... pode ser que você corte uma amizade, tá? Esse aspecto ele pode dizer assim, nossa, Leão vai cortar uma amizade, vai cortar um contrato importante, ou vai retirar uma situação para que esse projeto caminhe melhor. Entendeu? Pode ser que algo tenha que ser retirado dali
para que a sua ideia, o seu projeto, ele se construa de uma maneira mais eficaz, mais harmoniosa, tá bom? E vamos para o segundo desafio aqui. Leão, o segundo desafio é o Júpiter. Então, Júpiter, ele está fazendo um aspecto de quadratura, um aspecto negativo com a Lua e com a Vênus, tá? Veja bem, Júpiter, ele está te ajudando na parte espiritual, a parte do autoconhecimento, tomar consciência de algo desconhecido, entender as suas mazelas, buscar o silêncio, agir com discrição. Ok. Só que essa quadratura aqui, ela fala de desperdícios, tá? Esse desperdício, ele pode estar muito conectado a uma maneira de ver as coisas. Vamos primeiro por esse caminho aqui, tá? Eu quero que você reflita se o teu campo de visão, ele tá te ajudando. Ou se você está apoiada com uma pessoa, tem alguém ali que te apoia para que você tenha um bom resultado, até para resolver uma burocracia, um documento, mas será que esta pessoa é a pessoa ideal em que eu devo me apoiar, em que eu devo ouvir? É o melhor conselho? É o melhor conselho? Por quê? Porque aqui você pode ter desperdícios. E esses desperdícios, a gente vai para essas duas realidades. A primeira são as suas crenças. O que são crenças? Representam formas, pensamentos que caminham com a gente, que a gente tem uma maneira de ver a vida, uma maneira de pensar. Será que esta maneira de pensar, ela tá te auxiliando? Então aqui você precisa fazer uma revisão do seu paradigma. Pode ser que você também esteja instalado num ambiente em que pessoas pensam muito diferente de você. Então isso também pode ser um obstáculo. Eu estou lidando com uma pessoa, mas é uma pessoa que pensa diferente, ela vê o mundo diferente, ela tem uma outra visão, e isso gera um choque de realidade, entendeu? E esse choque de realidade, ele vai te trazer o quê? Desperdícios de boas oportunidades. Então, por isso que Júpiter, ele tá ali falando que você precisa se tornar, na carta do tarô, a sacerdotisa, independente se você é homem ou mulher, tá? A sacerdotisa, ela é uma energia que fala de você conseguir ouvir a sua intuição. Então, a sua intuição, ela tá ali latente. A tua intuição, ela tá dizendo coisas, ela tá te mostrando a realidade, mas será que quem é que tá do teu lado, que tá ali, ó, falando coisas, trazendo situações, será que esta pessoa, ela vai de encontro com aquilo que é verdadeiro ou de aquilo que é o melhor para você? Isso aqui pode ser uma parceria, pode ser uma sociedade, pode ser um negócio, um casamento, uma pessoa ali do teu lado, né? Para a grande maioria, aqui é uma situação de desperdício, porque é uma pessoa que está muito preocupada com a forma, com a maneira de ver as coisas. Isso gera um choque para você, tá? Gera um choque. Então é como se você tivesse que ter um preparo emocional, você tivesse que ter um preparo psicológico para você poder entender qual é a da pessoa. O que essa pessoa quer? Por que essa pessoa me fala tal coisa? Por que essa pessoa não quer isso? Para você poder realmente virar uma chavinha.
Essa pessoa, ela não precisa ser uma pessoa do mal, uma pessoa ruim, não tem nada disso. Mas se trata de paradigmas. Então, eu quero que você faça uma análise. Será que sou eu que estou com um paradigma obstruído? Eu estou com uma crença que está limitando o meu desenvolvimento? Ou será que eu estou dando ouvido a pessoas que pensam de uma maneira diferente, que vê essa situação de uma outra maneira e que de alguma forma gera um ruído ali. Então, eu preciso o quê? Eu preciso ouvir a minha intuição. Isso aqui, gente, o que eu tô falando para vocês é espiritualidade na veia, na veia. É você poder entrar em meditação, é você entrar em oração, é você aprender a ouvir a sua intuição. E aí, inclusive, isso até para se você passa com sacerdotes, tarólogos, astrólogos, você tem que avaliar quem é que está te aconselhando. Essa pessoa está te aconselhando de que forma? Faz sentido isso para você? Você tem que fazer aquilo que faz sentido para você. Então, mas para isso, para alguns, o que faz sentido não é bom. Entendeu? Então, isso aqui é um chute no escuro. Só que se você faz meditação, faz a sua yoga, trabalha a tua espiritualidade, busca o autoconhecimento, eu tenho certeza que você vai sentir qual é o melhor caminho. Qual é o melhor caminho, tá? Essa situação, para a grande maioria, pode envolver um tema burocrático, um tema jurídico, ou uma visão religiosa. Desculpa, uma visão religiosa. Né? Aqui para alguns pode ser assim, eu não consigo mais participar dessa religião, viver essa religião, também pode ser, tá? Então você vai ter que ter uma sabedoria para você poder fazer uma avaliação muito profunda se o que você está enxergando, o que você está vendo é real. Se o que aquela pessoa está trazendo é real. Gente, é o mesmo do mesmo. Trabalhe a tua espiritualidade. Trabalhe o autoconhecimento, tá bom? E aí, agora, nós vamos para o terceiro tópico da previsão, que são méritos depois do esforço. Méritos depois do esforço. Quem gosta de astrologia já deve saber que eu estou falando do planeta Saturno, né? Saturno, ele vai transitar numa área que são algumas coisas. Vamos lá. Estudo. Então, é um ano que você vai ter que estudar, você vai ter que estar a par, né? Do que, vamos supor, o seu segmento profissional, você tem que estar atualizado dentro do teu segmento profissional. Então, geralmente esse trânsito, ele é uma exigência ao estudo. A gente precisa estudar, a gente precisa se atualizar, tá bom? O segundo é a questão de documentação. Então, aqui tá falando que você precisa, talvez, se você tá passando por alguma questão jurídica, tá bom? Esse trânsito, ele vai te ajudar. Se você tá com tudo bonitinho, tudo você pode provar, você tá com seus documentos ali, se você contrata um bom advogado aqui, você vai ter bons resultados. Aqui eu tô vendo que esse advogado é um advogado sério. Porque esta área, Leão, é uma área de questões jurídicas. Então, se você contrata um bom advogado, ou se você tem ali uma pessoa que está te aconselhando tudo, às vezes aqui não precisa envolver questões judiciais, pode ser um documento que você tem que resolver,
uma burocracia, você vai ter que correr atrás de papéis, resolver documentos, estar com tudo muito alinhado. Se você tem uma empresa, talvez regularizar coisas, papéis, documentos. Então, tudo isso vai ser para você, de alguma forma, uma exigência de Saturno. Como eu disse, antes pode ser um curso, de repente você vai ter que estudar mais, você vai ter que se esforçar mais, se dedicar mais aos seus estudos. Nossa, vontade de espirrar. E para outros, isso aqui pode envolver uma questão também de intercâmbio, uma oportunidade em outro país, morar em outro país, estudar, se adaptar a uma nova cultura. Ou dentro da empresa eu tenho que falar outra língua, então eu estou direto falando em espanhol, falando em inglês, falando em francês. Então é como se você tivesse que estar muito afinado com essa língua, com essa cultura. Para outros, isso aqui pode ser uma religião, né? Você pode estar frequentando uma religião que, de alguma forma... Ai, desculpa, gente. De alguma forma, você vai ter que assumir algum posto ali dentro da sua religião. Nossa, agora eu me tornei preletor. Ou eu vou estudar para ser preletor. Eu vou estudar para ser sacerdote. Eu vou estudar para ser pai de santo. Eu vou estudar para ser pastor. Então, é como se você estivesse ali assumindo algum tipo de conduta, de posto, de uma hierarquia religiosa, tá? Então, cada caso é um caso, você vai ter que avaliar. Mas aqui, para todo mundo, você vai ter que estudar. Todos aqui. Vai estudar, vai se atualizar. E o que é o mérito depois do esforço? Esse mérito, gente, ele não vem rápido. É um mérito que vai demorar aí uns 2 anos para você receber, tá? E para alguns isso aqui, inclusive o mês de novembro desse ano de 2026, ele vai ser um mês... Ele vai ser um mês que você vai ter resultado já desse mérito, desse esforço aí. Então, vamos supor, eu tô tendo que regularizar documentos, mexer com burocracias, ou eu voltei a estudar, ou eu tô estudando para ser preletor, ou eu tô estudando para ser sacerdote, ou eu vou fazer um intercâmbio, eu tô movimentando papéis, documentos. Lá em novembro, você pode obter um bom resultado sobre esse tema. Tá? Mas é um resultado que vai demorar, é longo prazo. É uma coisa, por quê? Porque Saturno e Cronos, eles partilham eles são a mesma hierarquia, e que é o tempo. Então, o tempo é isso, precisa de tempo para você poder obter o resultado que você almeja. Por isso, do estudo, do aprimoramento, do conhecimento, como algo muito importante aí para você. Tá bom? Ok, pessoal, primeiro semestre é onde você tem que desenvolver tudo isso que eu falei. No Saturno começar a estudar, Júpiter começar a orar, Marte avaliar os investimentos, dívidas, contas, desapego. Vocês vão perceber que o primeiro semestre, muitas dessas coisas já se desdobram, tá? Mas agora, vamos ver mês a mês. Eu vou trabalhar o segundo semestre, porque o segundo semestre vai ser fogo no parquinho. Fogo no parquinho, tá? Então, se você tem que procurar um advogado, se você tem que estudar, se você tem que avaliar um investimento, pesquisar sobre o investimento, é tudo no primeiro semestre. Não deixa para fazer isso no segundo semestre. Ó, vamos lá. Pessoal, em julho, segundo semestre, o planeta Júpiter entra no seu signo. Então, vai ser um momento para você de grande crescimento, expansão de consciência,
O planeta Júpiter, ele expande a nossa consciência. Ele faz a gente enxergar coisas de um modo diferente. Isso é a expansão de consciência. É a gente realmente se desenvolver ao máximo, se posicionar com qualidade. Tudo isso vai ser muito forte para você. Só que assim que o Júpiter entra no teu signo, ele faz uma oposição com Plutão. Então aqui você está lidando com pessoas de poder, tá? Tem aqui uma situação, Leão, na tua vida, que você está lidando com uma pessoa, ou um grupo de pessoas que vem que tem poder, eles têm poder, ou você está lidando com uma pessoa que tem poder para fazer o que quiser, sabe? E aqui, não tenha medo disso, tá? Não tenha medo disso. Primeiro porque Júpiter está no teu signo. Então, Júpiter está te iluminando, está te gerando conscientização. Então, você vai ter oportunidade aqui, apesar dos atritos, de lutar por aquilo que você acredita, de expor aquilo que você pensa da maneira certa, da forma correta, com as pessoas corretas, com o advogado correto, se for o caso, com o professor correto, com a orientação correta. Então aqui pede de você, em julho, muita estratégia, tá? Eu vejo que você está mais em silêncio, há aqui uma introspecção, há inclusive um medo, mas eu te garanto, não tenha medo, encare a situação, encare o desafio, colocando em prática o que foi dito no primeiro semestre. Solta, desapega, deixa o vaso cair, deixa as coisas acontecerem, porque tudo está caminhando para o teu melhor. Olha, aqui o planeta Marte, ele vai impulsionar os seus projetos. Então você está desenvolvendo novos projetos, aqui, sobre isso que você tem que focar. Foque nos seus projetos, foque naquilo que te faz bem. Começa a criar novos movimentos, colocar novas ideias, vai estudar, sabe? Se proponha a viver novas experiências, tá bom? Vamos agora para o mês de agosto, que inclusive é o teu mês. O mês de agosto, Leão, vai ser um mês importantíssimo para você. Uma, porque é você que está em destaque aqui, e outra, porque nós temos um eclipse no dia 12 de agosto. Então, eu já estou adiantando para vocês o eclipse do dia 12 de agosto. Esse eclipse, ele tá te ajudando demais, demais, demais. Ele tá ajudando com aquele estudo, com o advogado, com as burocracias, com aquilo que você tem que resolver, tá? Então, eu tô vendo que Leão, a partir do dia 12 de agosto, conta 10 dias antes, né? Já tá acontecendo, mas 12 de agosto você vai virar uma chave. Esse céu, ele tá tão maravilhoso para você no sentido de você se encaixar na tua vida, de você se apropriar da tua vida, de você fazer valer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é teu. Então, por isso que eu tô te falando, julho você vai estar com medo, mas aqui você vai estar tomando a decisão correta. Nós temos a Vênus aqui como protagonista. Essa Vênus, ela fala muito da fala, da comunicação, das relações interpessoais, as relações ali de convivência. O que eu vejo aqui é que você tem boas relações, inclusive a orientação é essa, busque promover novas relações, porque as velhas já não cabem mais. Tem uma questão aqui de dependências emocionais, de pessoas que você tem que tomar um pouco de cuidado, para você não criar uma relação de codependência, tá? Aqui tá falando, vá seguir novos caminhos, vai desenvolver novos projetos, vai buscar novas ideias, vai estudar, vai fazer sua vida girar, tá bom? E lembra que o eclipse, ele ainda se desdobra por 90 dias. Vamos para o mês de setembro. Vou colocar aqui que eu fiz as anotações. Bom, em setembro,
nós temos o Mercúrio como protagonista. Vamos entender tudo isso aqui. O Mercúrio como protagonista, ele ainda está falando das relações interpessoais. Aquelas pessoas com quem você conversa no seu dia a dia, em que você tem que resolver coisas. Aqui para alguns pode envolver irmãos, parentes, tá? Mas aqui tá falando cuidado com as dependências, cuidado para não alimentar o mesmo padrão do passado, tá? E o que eu tô entendendo aqui, Leão, é que você está consciente disso. Então você tem até um certo cuidado para não cometer os mesmos erros, para avaliar negócios. E esse mês de setembro, o foco é muito o teu dinheiro. É muito a tua parte material, é muito a tua parte financeira aqui, tá bom? E que vai dar certo. E que vai dar certo. Tá tudo caminhando para dar certo, tá bom? Eu tô vendo você tomando boas decisões aqui financeiras, ok? Vamos agora para o mês de outubro. Então, outubro, ele é um mês que fala dessas relações. Você viu que, de novo, praticamente desde agosto, eu tô falando dessas relações interpessoais, né? Que é o mesmo setor de irmãos, parentes e tudo mais. Aqui eu tô vendo que você tá lidando com pessoas que estão amadurecendo, tá? E aqui é um mês de amadurecimento para essas pessoas. Inclusive é um mês que você consegue até dialogar melhor, pontuar coisas que são importantes, tá? Aqui nós temos um desafio. Esse desafio para você, ele te coloca numa posição em que você tem que tomar decisões para encerrar algo. Esse algo, ele pode ser família, pode ser uma propriedade, pode ser assuntos familiares ou com pessoas muito próximas. Para alguns pode ser irmãos, parentes, tá? É como se aqui tivesse que sentar para conversar com essas pessoas ou com uma pessoa específica, em que o que vocês vão ter que conversar envolve muito a questão material, a questão financeira, tá? Então, o desafio é esse, é ter que sentar e conversar, é ter que sentar e pontuar. Mas, por outro ângulo, eu tô vendo que você faz isso bem. Só que é um desafio isso para você, tá? Aí nós vamos lá para o mês de novembro. Novembro é aquele mês que eu falei que você vai ter resultado do teu esforço. O que seria isso? O estudo, o intercâmbio, as questões burocráticas, as questões jurídicas, o seu caminho religioso e filosófico, tua maneira de ver a vida, os paradigmas. Então aqui você está num processo de grande amadurecimento, sabe? Aqui é como se você tivesse uma consciência maior daquilo que precisa ser feito, tá? Se você tiver que aqui nesse período tomar uma decisão em família, tá muito positivo para isso, tá bom? E aí nós vamos para o final do ano, mês de dezembro, que é um mês que eu gostaria de dizer que tá lindo, tá maravilhoso, vamos fechar com chave de ouro, mas não, né? Tem coisa boa, tem coisa mais difícil aqui também. O difícil aqui é que você tá muito em destaque nessa dificuldade, Leão, porque fala muito sobre um desfecho com uma pessoa. Isso pode ser com uma pessoa da família, para a grande maioria é uma pessoa da família, tá? Para outros isso pode ser relacionamento, pode até ser uma parceria, uma sociedade, mas é como se aqui você tivesse consciente de que o teu caminho é outro. Tanto que teu caminho está muito aberto para você desenvolver outros projetos, para você conhecer novas pessoas. E o difícil aqui é o posicionamento. E a segunda dificuldade é você realmente tomar medidas importantes materiais,
financeiras. Por quê? Porque aqui está num período em que você vai ter que inovar ou ter um desfecho financeiro. É como se eu estivesse vendo o leonino querendo mais espaço para ganhar dinheiro, espaço para trabalhar, para se desenvolver. E para isso você vai ter que se posicionar. Aqui tem um atrito, tá? Você vai terminar o ano com esse atrito. Tira da cabeça essa coisa de terminar o ano, isso é bobagem. É só um mês. É só um mês. Até porque o ano novo mesmo astrológico, ele começa lá em março, né? Então, em dezembro, você vai finalizar o ano de 2026 com muita consciência daquilo que você precisa se posicionar em família e do que tem que ser feito para você movimentar a tua vida material de uma maneira mais independente, de uma maneira mais empresarial, vamos dizer assim, onde você tenha espaço para atuar com o teu dinheiro. Se você tiver que investir em algo que pede, de alguma forma, cuidado com a impulsividade, tá? E aqui você vai ter que sentar com alguém para pontuar questões materiais aqui, tá bom? E tudo isso, Leão, está acontecendo para o melhor. Você pode acreditar nisso, tá? É aquele tipo de desafio que faz a gente evoluir, crescer e ter que realmente findar algo para que abra novos espaços, até para novos negócios, para novas relações. E tudo isso faz parte do teu processo neste ano de 2026, tá bom? E é aquilo que eu falei para vocês, o primeiro semestre, faça tudo que tiver a teu alcance, porque o segundo semestre é fogo no parquinho, tá bom? Mas é isso que eu tenho para vocês, que você tenha aí um ano abençoado, um ano de muita luz, de muito aprendizado, que você consiga soltar, desapegar, confiar no processo que você está passando, que te desafia, mas que é muito bonito, porque de alguma forma você vai ter uma grande evolução esse ano, um estado de consciência totalmente diferente, com Júpiter transitando ainda no teu ascendente. Você vai mudar muito, muito, tá bom? Para melhor. Então é isso, que 2026 venha com muita alegria, com muita prosperidade, com muita saúde e continuamos juntos aí no ano de 2026, tá bom? Um grande beijo, muita luz e feliz 2026.